Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com o pessoal que tá me dando um suporte para o nosso podcast de hoje. Como vocês viram, estamos aí com a Miyuki, com a Nika, com o Jorge, que estão por trás dos bastidores para dar o suporte para o nosso podcast de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos, porque hoje vocês farão uma viagem comigo com a Yoko Shogun e com a Anabela Matê para Moçambique. E olha só, como vocês podem ver, eu estou a caráter hoje para recepcionar a nossa convidada especial de hoje, não é mesmo, Yoko? Isso, verdade, olha só. Ele tá, cada vez que o Sensei entra nos podcasts, ele surpreende todo mundo e tá sempre a caráter, né? E boa noite e bom dia a todos, né? Todos os samurais. E vamos lá, como fala? Aproveitar esse momento que com certeza vai ser muito bom, né, Sensei? Esse momento que estamos todos muito nervosos porque a Anabela Matê não conseguiu entrar no podcast, mas o Jorge está dando uma assessoria para ela e a gente está tentando fazer com que ela consiga entrar para conversar com a gente, tá bom? Mas como nós estamos aqui na comunidade secreta dos samurais, vocês sabem que a gente faz de tudo para conseguir levar o melhor para vocês, para que vocês possam conhecer os samurais. Esse podcast ele foi criado pelos shoguns da comunidade para que vocês possam conhecer melhor os samurais que estão no Fale Japonês, com as suas histórias, não é mesmo? Com as suas lutas, com as suas superações. E a Anabela, ela até onde eu saiba, a nossa única samurai de Moçambique. Não sei se existem outros samurais de Moçambique perdidos por aí que não aparecem, não é mesmo? E foi uma surpresa muito boa, né? Saber que tínhamos uma samurai em Moçambique e hoje ela vai entrar aqui daqui a pouquinho para falar com a gente, tá bom? Enquanto isso, eu queria que vocês, samurais, colocassem nos comentários, vocês que já estão aqui com a gente, perguntas que vocês queiram saber da Anabela, porque a Nika, a Miyuki, o Jorge, eles vão estar fazendo uma triagem dessas perguntas, tá? Para passar aqui para a gente. Deixa eu só dar uma olhada para ver se eu consigo ver aqui, inclusive, as perguntas de vocês. E aí? A Ismênia falou, Sensei arrasou. Você está incrível. Ele Alguém está incrível. tá todo Gente, dourado, todo. E ainda mais com esse fundo que você verdade. pode falar desse fundo lindo que está aí atrás do senhor. Gente, como vocês podem perceber, nós temos aqui, olha, o mapa, não é? Da África. Esse tecido foi enviado para mim como um presente pela Anabela Matê, por uma aluna japonesa dela. Então, ela tinha uma aluna japonesa lá em Moçambique, que ia voltar para o Japão. Essa aluna trouxe para o Japão e enviou para mim. Eu recebi aqui em casa esse presente lindo da Anabela. Esse tecido vindo diretamente lá de Moçambique, eu coloquei aqui hoje para fazer esse fundo para gente, não é mesmo? Enfim, E, e e como ficou vocês muito podem ver, lindo. estou de Muito. turbante, gosto muito de turbante. Às vezes pode parecer assim que, nossa, ele colocou só por conta do Do podcast, podcast. não é bem assim, tá? Claro que eu coloquei por conta do podcast para que estar mais, né, a caráter com a África, né? Porém, o turbante é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu já usei muito na minha vida, hoje eu já não uso mais, assim, esporadicamente, mas gosto muito de turbante. Já sei fazer vários tipos de turbantes, mas enfim, hoje foi um momento em que, inclusive, tá sendo para mim de sashiburi usar um turbante. E essa blusa eu trouxe de Bali. Primeira vez que eu fui para Bali, na Indonésia. Tá muito bonito, tá combinando bem. E já Tá tá tudo meio chegando até. marrom, né? Vamos ver. Mas tá muito bonito mesmo. Já tá começando a chegar algumas perguntinhas, né?
que o pessoal está querendo saber com relação à Anabela, né? Mas a gente está aguardando aqui, tá? Quando a Anabela Tá, a entrar gente e a tá vendo as gente... perguntas, tá? Uhum. Eita, Jorge, pegou. você pode dar um feedback pra gente no grupo do Shoguns no WhatsApp pra gente saber o que tá acontecendo, se vai dar tudo certo. Tá, Como todo, gente. todo mundo sabe, assim, na África, né, tem algumas curiosidades também que a gente quer saber também, né, que nem em Moçambique mesmo, se a Anabela também tem contato, né, o que será que levou ela a querer aprender, pelo menos é uma curiosidade minha, que eu vou perguntar para ela também depois, né, que levou ela a querer aprender o idioma japonês, sendo que Moçambique, África, não sei, eu dificilmente ouvi falar assim que tem colônias de japoneses que nem tem no Brasil, né? No Brasil, em vários lugares, assim, tipo no Sudeste, no Sul e no Norte, tem muitas colônias de japoneses, né? Então, o pessoal tem mais contato com os japoneses e descendentes. Aí é uma curiosidade que eu também tenho de saber, que depois eu vou perguntar para ela também, né? Se na África, assim, dificilmente ouvi falar que tem, assim, colônias, ó, se tem muitos japoneses pro lado de lá, né? Sei que pro lado da África do Sul tem muitos nativos da língua inglesa, né? Tem Aí eu gostaria muito de saber. Tem um monte de curiosidade aí, vocês também podem ir escrevendo aí, perguntando, porque acredito que muita gente quer saber um monte de coisa sobre a Anabela, né? A gente vai fazendo pergunta para Yoko responder enquanto eu respondo, enquanto eu decido fazer aqui uma coisa de última hora para a gente resolver esse assunto com a Anabela, tá bom? Yoko-san, por Aham. favor. Tá, eu vou vendo aqui, né? E se o pessoal, alguma coisa que vocês queiram saber. Tcharam, deixa eu ver lá. Tá entrando bastante gente. Sensei tá incrível, estão falando aqui também que o Sensei tá incrível. Sempre É, arrasando. Sempre gente, glamouroso. Aí deixa eu falar aqui que tá muito legal aqui os elogios aqui, né? só que a gente vai ter que fazer algo impensável agora, nesse Certo. momento. A gente vai ter que parar de fazer a Uhum, transmissão do podcast pelo stream, tá? uhum. Porque a internet da Anabela lá em Moçambique não está aceitando que ela entre pelo stream. Nós vamos Ah, fazer uma coisa que a tá. gente nunca fez. Para quem está aqui, preste atenção. Nós vamos parar com a transmissão do streaming, tá bom? E nós vamos fazer no Zoom. Ou seja, todos os samurais que quiserem estar presentes poderão entrar no Zoom. Eu vou mandar o link. Ah, a Anabela entrou, a Anabela entrou, a Anabela entrou. Mentira. Consegui. Ah, Gente, conseguiu eu ia entrar. parar agora. Eu Eu Olá! sou ia uma parar samurai, eu tento agora. Entrou, no, entrou assim em cima da hora. samurai, samurai. Entrei. Ai, que bom, No ainda minuto bem. 00, Menina, espera só um eu não pouquinho. desisto das batalhas. Ah, Obrigada. É uma assim que eu verdadeira samurai. gosto. Assim que eu gosto. Espera só um pouquinho que eu ia entrar, a gente ia entrar pelo Zoom, já que você não estava conseguindo, Anabela. Mas enfim, ainda bem que você conseguiu entrar. Pronto, gente, resolvido. Tá aqui então a nossa samurai Anabela com a gente. E eu já quero começar, Anabela, perguntando uma coisa. Anabela Mate, escreve com T com crase? Acento. Está me ouvindo? Até. É com crase. Anabela Maté. Sim, sim, estou ouvindo.
É que nós não temos, assim, essa leitura com crase do texto. Agora eu não estou do ouvindo. portu- Tá, vamos lá, vamos arrumar o áudio. Você tem fone de ouvido para melhorar o áudio ou não? Anabela Maté. Sim, com o acento, sim. Vamos ver. Mas ele não é muito bom. Teria que Eu instalar acho ele que ela há tá um tendo um delay, né? tempo. Tá tendo um delayzinho. Não sei se, Vamos ver mas não sei se se vamos ouvir melhora. bem. Que tal? Vamos ver se melhora. Eu estou te ouvindo bem. Tá bem. Também estou a ouvi-lo bem. Agora a gente não ouve muito bem você, Anabela. Você ouve a gente? Pois, com este não. Então, fique do jeito que você estava mesmo, sem o áudio, sem o fone. Isso. Fique assim. Assim está melhor. Tá bem. Tá bem. Nós estamos com um delay, tá? Mas vamos pensar, gente. A gente está no Japão, a Anabela está em Moçambique, na África. Não vamos exigir tanto assim, né? Tá linda, É maravilhosa. verdade. Muito obrigado. Muito obrigado por Obrigada. aceitar o convite, tá? Eu é que Tudo agradeço. bem? Obrigada. Anabela, fala um pouco pra gente Diga. de Moçambique, tá? De onde você está falando agora? Eu sei que é de Moçambique, mas é da sua casa, do seu escritório. De onde que você está falando com a gente? Neste momento, eu estou a falar de Maputo, mas concretamente na Matola. Eu estou em casa. Este é o meu escritório em casa. Estou em casa. O que é Maputo? Ao sábado não saio de casa durante o dia. Trabalho de casa, estou em casa. Muito bom. E durante a semana você trabalha em quê? Durante a semana, eu dou aulas de português para estrangeiros. Trabalho com a cooperação japonesa neste momento, então estou a dar aulas. Sou professora de português, ensino português, então durante a semana esse é o meu trabalho. Vou a cidades, fica mais ou menos a cerca de 20 quilômetros, 20 a 30 quilômetros, dependendo de onde trabalho. Eu vou dar aulas e no final do dia regresso a casa. Muito bem. A minha pergunta, você nasceu em Moçambique? Eu nasci em Moçambique, em Maputo, sim, na cidade de Maputo. Eu sou daqui, de Moçambique. Sim. Como que você conheceu o Fale Japonesa, Anabela? Eu conheci o Falo Japonês na altura da pandemia. Fiquei sem trabalho, fiquei desempregada, porque todos os meus estudantes são japoneses, eles voltaram para o Japão em 2020. Então, eu comecei a fazer formações, alguns cursos pela internet. Um dos cursos que era para professor digital, para terminar, tinha algumas tarefas, e uma das tarefas era adicionar no Facebook grupos, instituições que nós achávamos que seriam uma mais-valia para o nosso trabalho. E assim, eram 20, precisávamos de 20. Eu fui adicionando, e uns dias depois, eu estou outra vez no computador e eu vejo o professor Gina dar aula. Assim eu conheci o Falo Japonês e eu disse, tenho que fazer esse curso, preciso de fazer este curso. Mas foi a cumprir uma das tarefas para ser professor digital, porque era necessário migrar para o digital, não é? Por causa da pandemia.
Então, sim, foi assim que eu conheci o Fala Japonês, felizmente. Anabela, Você dava aula na universidade em Moçambique, é isso? Não, eu fiz o curso de japonês primeiro numa universidade. Eu estudei japonês. Eu não dei aulas lá. Eu estudava japonês lá, na Universidade de São Tomás. Eu sou formada pela universidade, mas não dava aulas na universidade. Eu estudei na universidade. então, quando você dava aula de português para japoneses, nessa época Sim. você então já sabia falar um pouquinho de japonês, então? Ou não, ainda não tinha muito contato com o idioma, só com os alunos japoneses? Eu Acho que deu uma travadinha. Sim. Anabela, você travou pra eu gente, tá? estudava japonês. Anabela, você tá travada, a A gente não tá professora que conseguindo te me ouvir. dava aula está travando. Pensa que é a internet, estamos em África. Sim, Ah, agora não, É a voltou. internet. voltou. Voltou. É assim, eu estudava, mas eu tinha muitas dificuldades em compreender. A professora falava português, não falava português, ela falava japonês e inglês. Ela não explicava em português, ela não. Então, aquilo não entrava na minha cabeça. Então, praticamente, eu não sabia nada. Pouquinho mesmo, talvez um bom dia só, mas era muito difícil para mim a aula dela. Uma das perguntas que a Ismênia fez foi: qual a primeira palavra em japonês que você aprendeu? Acho que foi Azukashi. Azukashi. Continua Hazukashi ou não? Eu acho que foi uma das primeiras. Bom, acontecia que nesse dia eu trazia uma blusa muito leve. Muito leve. E os estudantes falavam azucaxi, azucaxi. Eu acho que eles tinham vergonha de dizer, mas é muito quente. A África faz muito calor. Então, nós trabalhamos muito à vontade. Então, eu ouvi muito essa palavra. Essa é uma delas. Ouvi também Muzukashi. A gente explica, 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 e os estudantes repetiam muito. Foram as primeiras palavras, mas eu penso que a primeira que me chamou a atenção foi Azukashi, porque eles olhavam para mim e falavam Azukashi, Azukashi, eu acho que foi. Deve ter sido essa, não sei, mas acho que foi. Anabela, como foi a sua infância em Diga. Moçambique? A minha infância teve duas fases. Uma primeira fase foi muito bonita, muito tranquila, e depois tivemos talvez até os 6 anos, mais ou menos. E depois o meu pai precisou por alguma razão, precisou de ir para o norte, e nós ficamos com a nossa mãe. Precisamos de mudar de casa, precisamos de estudar, continuar a estudar numa escola que ficava muito distante. Nós tínhamos que andar cerca de 1 hora até chegar à paragem do autocarro, apanhar o autocarro, e às 6 horas nós estávamos na cidade. Então, foi um momento bastante difícil. Então, teve duas fases bem distintas. Uma com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, muito tranquila. A outra foi um pouco difícil, mas as duas partes no final, acredito que foi tranquila.
com muito amor acima de tudo. A mensagem, a imagem que eu tenho da infância é sempre ali a mãe, os meus irmãos todos juntos, sempre uma família bem alegre, apesar das dificuldades, chorávamos para ir à escola, porque era muito longe, nós andávamos a pé por 1 hora com 6, 7 anos, era muito difícil. Então, essa parte foi difícil, mas sempre unidos com os irmãos, com a mãe, foi bem tranquilo. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 4. Tenho uma irmã mais velha, tenho uma irmã que me segue e tenho o irmão mais novo. Nós somos 4 irmãos. Uhum. Muito bom. Você nunca morou em outro lugar, senão aí, em Moçambique? Sim, sim. Eu sempre morei em Moçambique, nunca saí para viver, para morar em outro lugar. Vivi sempre aqui, sempre em Maputo, Matola, Maputo, Matola. Saio para trabalhar nas províncias, mas não por muito tempo. Fico máximo 1 mês e volto sempre para a base. Estou aqui em Maputo, sempre. Anabela, além dos seus alunos, né, japoneses, que para os quais você dá aula, tem comunidades aí em Moçambique de japoneses descendentes, ou não se vê muitos japoneses, além dos seus alunos aí, onde você mora? Não se vê, penso que não tem comunidades e penso que não há muitos descendentes. Penso que não. São muito poucos. Em algum momento tinha cerca de 100, 150 japoneses, 100, 150 japoneses em Moçambique. Então, muito conheceria. Não, não tem comunidade japonesa. Não tem. E eles eram assim, bem espalhados, então. Não era assim. Tem brasileira, sim, mas japonesa, portuguesa também, mas a japonesa não. Não tinha muito. Então, essa. Sim, sim, sim. São Você muito passou poucos. assim a se Concentrados na interessar. cidade de Maputo, basicamente. Muito poucos nas províncias. E Sim. de onde vem essa sua assim, que você. Por que De, você né? quis aprender o japonês a princípio, no começo? Desculpe, porque é que eu não percebi o final? O que te Está levou cortando muito, a hein? querer Sim. aprender o idioma japonês? Eu preciso mesmo de aprender o idioma por causa do meu trabalho. Como professora de português, trabalhando com japoneses, para mim é muito importante que conheça um pouco sobre a língua e a cultura dos meus estudantes. Então, eu preciso mesmo da língua japonesa para o meu trabalho. Era muito difícil no passado ter que ensinar alguém sem saber quais são os problemas que tem, quais são os erros, porque é que faz os erros. Era difícil explicar e trabalhar. Então, eu precisava de aprender para poder trabalhar mais facilmente a relação. Vamos continuar falando um pouquinho, Anabela, dos seus estudantes. Você dava aula de português para japoneses. Uma vez que não há uma comunidade de japoneses que moram aí, não é? Em Maputo, Moçambique, esses estudantes vinham do Japão através de um programa de estudo. É isso mesmo? São basicamente voluntários da cooperação japonesa. É o maior número que eu tenho. Mas eles vêm mais para trabalho, porque aqui temos a cooperação japonesa nas áreas de educação, saúde, agricultura.
Então, eles vêm para trabalhar como voluntários. Eu estou formá-los, estou a trabalhar com os voluntários agora há 21 anos. Fiz agora, esta semana, o contrato para mais um ano de trabalho. Estou há 21 anos a trabalhar com os voluntários da cooperação japonesa. Depois tem os funcionários também, né, da cooperação, e tem algum pessoal da Embaixada do Japão, tem algum também de uma empresa japonesa que é a Mitsui. Estou a trabalhar com a Mitsui também. Então, são pessoas que vêm para Moçambique para trabalhar. Muito bom. Eu vou perguntar para você, Anabela. A gente está tendo que fazer as perguntas pausadas e bem claras, porque nós estamos com um delay, tá? Para você ouvir a pergunta, poder responder e depois nós fazemos a próxima Tudo para bem, que você entendido. possa compreender. Possa Os compreendê-las. seus estudantes Obrigada. japoneses ficam por quanto tempo no seu trabalho aí em Moçambique? Os estudantes japoneses, os voluntários, aprendem português por um mês, quando eles chegam a Moçambique. Durante o mês eles têm aulas de português e depois trabalham em Moçambique durante 2 anos. Muito certo. Se chegou a 20 de maio, depois 20 de maio é complicado. É um desafio. Não fica mais do que um mês? Eles fazem um pouco de português no Japão, mas é uma viagem longa. Eles estudam um pouco no Japão, então quando eles chegam aqui, eles têm que aprender bem rápido. É um desafio. Por isso que eu preciso de usar todos os recursos. Então eu uso japonês, eu faço desenhos, eu faço inglês e tudo porque é um desafio. E eles têm que ir trabalhar, vão dar aulas numa escola secundária, vão para a agricultura trabalhar com os agricultores. Então, é um desafio terrível, mas é um momento de stress. Aquele mês, para mim, a minha vida para, porque tenho que pensar sempre na aula para o dia seguinte. O que é que eu vou ensinar? Tem que ser bem direto, bem rápido, e é um desafio. Mas ficam um mês a aprender português comigo e depois vão para o local de trabalho. São quantas horas de estudo diário durante este um mês? Fazem 4 horas formais comigo, mais 3 horas informais com um tutor no período da tarde. Então, no total, tem 7 horas e meia. 7 horas e meia por dia. É muito tempo. São muitas horas. Então, a aula também tem que ser... Porque 7 horas e meia é bastante cansativo. Uhum. Sim. Mas é assim mesmo, quando você... né? É intensivo, bastante intensivo mesmo. Existe uma rotatividade desses voluntários? Eles vão de tempo em tempo? Eles chegam todos os dias? Como que isso acontece? Não. Eles chegam a Moçambique a cada 3 meses, por 4 grupos de voluntários. Por ano? Por ano, são 4 grupos. Então, a cada 3 meses chega um grupo. Então, a sua profissão principal, então, é professora do idioma japonês, ou você faz mais alguma outra coisa? Né? É português, Yoko. Professora de português para japoneses, ou você tem alguma outra atividade, alguma outra profissão, além de ensinar? Não. Eu sou formada no ensino de línguas.
ensino de língua portuguesa. Essa foi a minha formação na universidade. Eu estudei, né? A minha formação é professora de línguas, professora da língua portuguesa. Então, eu sou professora só, né? Então, dou aulas. Eu posso fazer um outro trabalho, revisão linguística, etc. Mas o meu trabalho é professora de português. Eu sou formada como professora de língua portuguesa. Entendi. É meu trabalho. Anabela, quando você viu um vídeo meu no YouTube, não é? Dentro daquele projeto que você estava fazendo para migrar para o universo digital, ser uma educadora digital por conta da pandemia, eu não sei que vídeo foi esse que você viu, mas você se lembra de como foi a sua experiência com o vídeo que você viu e por que você decidiu estudar comigo, particularmente através do vídeo que você assistiu? Sim, eu não me lembro do conteúdo daquele dia. Eu penso que era uma segunda-feira, sim, eram as segundas-feiras na altura. Era uma segunda-feira. Pela metodologia, a forma como o professor explicava, eu disse, este é o professor que eu preciso. Eu já tinha tido uma experiência de estudo de japonês que não tinha sido lá muito boa. Eu disse, este é o professor que eu quero. Eu pensei, eu não sei onde é que ele está, eu não sei de onde ele é, eu não sei como eu vou chegar até ele, mas eu quero. É este professor que eu preciso para poder continuar, porque pandemia eu tinha que ir para o digital, eu tinha que continuar a trabalhar. Os estudantes podem estar no Japão, seja lá onde eles estiverem, com este professor eu vou conseguir. Então, foi isso. Mas eu pensei assim, na hora, eu disse, ouvi aula, eu preciso deste professor. Como eu chego até ele, não sei, mas eu vou chegar lá. Eu preciso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, e com a ajuda dele eu vou conseguir. E de facto, aqui estou. E como que você Sim, você é chegou uma até o bela. professor, então? Que você não Diga. sabia de onde. E como que você chegou até o Jin Sensei, então? Porque quando eu adicionei grupos de metodologia, aula ativa, aula invertida, fala japonês, língua japonesa, japonês online, cultura japonesa, tudo aquilo. E eu achava que seria uma mais-valia para o meu trabalho. Então, porque fui aceita no grupo do Facebook, não é? Do Fala Japonês, apareceu uma aula ali. Então, assim, por acaso, surgiu, assim, a aula apareceu. E foi assim que eu consegui, né, entrar e ver. Depois as coisas foram acontecendo, não é? Eu fui assistindo e eu dizia, mas eu não tenho dinheiro, eu estou desempregada, nem tenho como pagar. Como é que eu faço? Então, fui assistindo e pensando como é que eu faço, como é que eu chego lá, como é que é o professor. E gradualmente as coisas foram acontecendo, mas o primeiro dia foi assim, eu disse, este é o professor que eu preciso. Então, E você foi encontrou o assim. que você veio buscar? Você encontrou o que você veio buscar estudando no Fale Japonês? Como pode ver, eu estou aqui no meu escritório em casa, não é? Eu estou em casa, eu consegui, graças a Deus, com a ajuda eu estou no meu escritório em casa, né? Estou a trabalhar de casa. Então eu consegui sim, porque assim que eu comecei a fazer as aulas, já, não é? As suas aulas, eu já dizia para os meus amigos, eu tenho conhecimento de japonês, eu tenho conhecimento. Assim que falei com uma senhora, ela disse, eu tenho um estudante, mas eu acho que ele não fala inglês, ele não tem. Eu disse, não, eu posso trabalhar com ele, porque eu sei falar um pouco de japonês. Mudei completamente. Hoje trabalho apenas com japoneses. Chega um japonês, Anabela, este estudante tem dificuldades, ele não fala inglês, fala japonês só. Passam para mim. Eu consigo. Então, a metodologia e tudo mais ajudou bastante no meu trabalho. Eu consegui levantar-me pouco tempo depois. E digo sempre, eu investi o que eu tinha em termos
termos financeiros, quase tudo para pagar o curso. Anabela, você Eu pode disse, esperar um vai valer minutinho a para. pena. Estou a trabalhar. Um minuto para você voltar, que você congelou pra gente. Mas a Congelou? gente está falando Eu com não ela. sei o que é que se passa. Eu faço Vamos as lá. aulas normalmente Tá, com a internet. Hoje, hoje tá difícil, né? Você disse que você investiu quase tudo para você conseguir a fazer o curso do Fale Japonês. hoje ela está difícil, E eu não sei porquê, mas eu fiz uma aula há pouco tempo, tranquila. Deixa eu ver qual é a internet que tu Talvez seja o usar. StreamYard, né? Mas acho que é cabo. tá no cabo o seu Só ver computador? qual é o canal. Sei que estou usando cabo. É cabo, não sei. Tá no cabo ou no Wi-Fi? Sim. Estou a fazer Wi-Fi, mas a internet, né? É TV cabo que estou a usar, né? Então estou a fazer Wi-Fi, né? Mas é TV cabo. Então, da TV cabo, normalmente é tranquila, que tem problemas dos telemóveis, né? Da rede móvel, mas essa é TV cabo. Não sei. Pode ser o problema do programa do StreamYard, que você já estava com dificuldade para entrar, não é? Talvez ele não esteja reconhecendo muito bem, não sei. Mas Ah, pode ser. você estava a dizer que você investiu quase tudo para entrar e ser uma samurai. Você valeu a pena? Você conseguiu resgatar, ou enfim, esse valor, ou essa quantia, eu não sei exatamente quanto é isso para você e o quão difícil foi. Mas você conseguiu esse retorno financeiro a partir do conhecimento adquirido? Em pouco tempo. Em pouco tempo, professor. Em pouco tempo. E eu consegui. Em pouco tempo. E eu tinha certeza que valia a pena. Era cerca de talvez 90% do valor que eu tinha. Lembrando que era a pandemia e eu não estava a trabalhar, não tinha nenhum rendimento. Então, em pouco tempo, os alunos comecei a fazer aulas online, porque estava a fazer o professor digital, então comecei a fazer as aulas online com os estudantes que estavam no Japão, que viriam trabalhar em Moçambique, quando a situação da pandemia estivesse calma. Então, eram estudantes, alguns não tinham inglês, então, em pouco tempo eu consegui. Eles pagam Que aquilo que eu maravilha! quero, felizmente. Não tenho razões de queixa, né? Eles veem que eu invisto, né? Eu estudo, eu preocupo-me, então eles pagam. Não discutem preço, não. Eles pagam, felizmente. Olha que maravilha falar, né? Eles pagam aquilo que eu quero. Ah, Eles pagam, sim, eu faço o preço, porque eles veem o investimento, eles veem que eu estudo, eu compro material, eu preocupo-me, eu leio, então, sim, eles estão satisfeitos, então não discutem o preço. houve uma Anabela, vez que você disse assim, perdão, não, posso pode perguntar? falar, pode falar, pode Houve falar. uma vez que você disse assim, a gramática é extremamente importante para mim como professora. E você gostou muito da forma com que eu ensino, porque eu procuro trazer o conhecimento gramatical do idioma, fazendo uma referência à língua portuguesa, não é mesmo? Já como um conhecimento pré-adquirido pelas pessoas do idioma português, então é muito interessante que façamos uma comparação
da gramática de ambas as línguas para que a pessoa possa compreender de fato, não é? Ou por que aquela conjugação ela é daquela forma, por que aquela partícula entra ali, né? Porque ela se torna, dentro da língua, como nós temos no português, como uma preposição, uma interjunção, um conectivo, por exemplo, e ela faz esse papel dentro da estrutura gramatical do idioma. E você mencionou uma vez que para você foi muito importante entender esta parte gramatical da língua por conta do seu trabalho e acredito eu também pelo fato de você ser uma professora. Fale para a gente um pouco da importância da compreensão da língua através da gramática, da sua raiz. Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso vindo de você como professora, não é? E estudante do idioma. É isso. Ajuda muito, porque sem o conhecimento da gramática, ficava muito difícil ter que explicar algumas coisas aos estudantes. Então, com a gramática da língua japonesa, bem diferente da língua portuguesa, mas se o estudante às vezes não percebe porque é que a frase da professora tem um verbo em qualquer lugar. E eu explico, ok, na língua japonesa o verbo aparece aqui sempre no final, mas na língua portuguesa nós podemos pôr o verbo aqui. Então, esses conceitos ajudam bastante. É sobre as preposições. Os estudantes diziam-me no passado que a japonesa não tinha preposições. Eu explico a eles. Vocês têm aqui essas partículas. Quando vocês usam este verbo, às vezes tem aqui o ni, às vezes tem o de, tem. Então, vou explicando. E eles dizem, e eles vão percebendo. Então, ajuda bastante e torna o meu trabalho muito mais simples. Porque sem nenhum conhecimento da gramática japonesa, eu ficava assim a dizer, o que é que eu explico? O que é que eu digo? Um estudante que me faz uma frase com os verbos em português no infinitivo, eu ir, eu falar, eu comprar. O que é que eu digo a este estudante? Ele tem que trocar por quê? Então, eu posso explicar a ele que na língua japonesa também nós temos aqui estes verbos, estas formas, iku, tabero, etc. Em português nós temos o ir, o falar, o comer. Mas depois, na língua japonesa, vocês dizem o watashi wa pan o tabemasu, por exemplo. Então, aqui já trocou. Então, em português também, eu tenho que dizer, eu como pão, não comer. Porque mesmo no japonês, então eles dizem, narakodo, narakodo. Eles vão entendendo. Então, torna muito mais simples o meu trabalho. Eu faço 4 aulas seguidas e fico fresca, estou tranquila. Eu vejo a aula dos verbos, hoje tem os verbos, tem. É fácil explicar. No passado, eu fazia 1 hora, eu ficava exausta, porque eu tinha que pensar o que é que eu digo, o que é que eu faço, como é que eu explico ao meu estudante. Hoje não, é bem tranquilo, eu vejo qual é o conteúdo, ok, eu sei que em japonês é assim, e lá vou eu fazer a minha aula. Então, é muito tranquilo, muito mais à vontade, muito mais calmo, não tem aquele estresse de estar a pensar como desenhar, como fazer. Então, a gramática, professora, ajuda bastante. E com a professora eu consigo compreender bem a estrutura que o professor diz. Isto, em português, é isto. Ok, claro, simples. Então, dá para trabalhar com muita facilidade. E creio que assim também dá para memorizar e gravar melhor, né? Porque muitos falam que gramática não é importante, mas eu também acho que a parte gramatical é de total importância para você poder entender, né? E eu acho que entendendo você consegue assimilar melhor, né? É bem isso mesmo que a Anabela falou. No caso sim. da Anabela... Tem que ter referências. Eu acho que tem que ter uma referência. Se eu consigo relacionar, é mais fácil entender, é mais fácil memorizar. Tem que ter referências. Para
mim, estudei japonês primeiro, mas não tinha referência. Eu tinha que memorizar aquela estrutura. Eu, às vezes, nem sabia que estrutura é aquela em português. Uma vez eu disse, eu vou desistir, porque a professora ensinava o que era. Naquele banarimasen. Eu dizia, o que é isto? Que estrutura é essa? O que é isto em português? Eu nem consigo memorizar o que é isto. Mas com o tempo, né, quando a gente tem conhecimento né, quando a gente tem alguma referência, isto é isto. Ok, entrou facilmente. Memorizo com facilidade os nomes dos estudantes, porque pergunto o seu nome, qual é o significado em japonês? Ele diz-me, o meu nome significa, ok. Eu penso, ela é uma flor, Ana, ok. Então, olho para ela e penso na flor, eu preciso de referências e penso que é muito importante no estudo de uma língua para todos, não é? Então, precisava dessa ideia. Maravilhoso. Além da gramática, obviamente, para você, Anabela, o conhecimento cultural, não é mesmo? Da cultura do povo japonês, dos hábitos do povo japonês, para que você compreendesse os seus alunos, também acredito que tenha sido fundamental. Você conseguiu, com as aulas do Fale Japonês, encontrar aquilo que você buscava, culturalmente dizendo, para compreender melhor o povo japonês? Foi muito, muito, muito bom. E os estudantes sentem-se muito felizes ao perceber que a professora não só tem um pouco do conhecimento da língua, mas também da cultura, da nossa cultura. Então, os estudantes ficam muito felizes com esse aspecto. E na aula do professor Jean, eu tenho esses dois lados. Eu tenho a parte da aula, da gramática, e sempre o professor vai explicando alguns aspectos culturais. Isso ajuda bastante. Durante a aula, os estudantes ficam maravilhados, gostam muito. Eles sentem que não é só língua, ela não está aqui só pelo trabalho, só pela aula, mas que tem respeito, que tem. Então, eles gostam muito de mim. Eu sinto que eles. Sou uma professora muito acarinhada pelos estudantes. E eu penso que não é só pela aula, pela metodologia, mas é também este aspecto cultural. Então, eles explicam-me muito, explicam-me bastante. Ajuda muito. Então, Muito agora obrigado. só falta a Anabela vir para o Japão. Mostrar, por exemplo, este, né? Onomatopeia. Eu estou sempre a pensar nisso. E vamos organizar. Eu irei ao Japão. Eu quero ir, eu quero viver, eu quero vivenciar, estar ali um pouco dentro dessa cultura. Então, eu quero ir. Quero ir. Um Eu dia. quero que você venha, vai ser fantástico. Quero levar você para conhecer Um o dia eu Japão. irei. E Com você pegou um livro certeza. agora de onomatopeia, não é? Essas onomatopeias, sim. Eu acho elas muito giras, não é? Então, tenho uma estudante que sempre me falava das onomatopeias e ela foi ao Japão e trouxe-me este livro. Mas tem mais, tem muito mais, né? Que os estudantes sempre vão trazendo, não é? Porque eles percebem que eu gosto da cultura, eu aprendo, né? Algumas coisas, então tenho bastante, né? Material, eles sentem que eu gosto da cultura japonesa, é interessante e é bom trabalhar com pessoas conhecendo a cultura delas, chegar à casa delas, antes de dizerem eu tiro os sapatos, por exemplo, e vem que ela sabe que não pode entrar com o sapatinho dela, então eu tiro o sapato e esses aspectos todos, não dou beijinhos como a gente dá e se abraça e não sei, né? Sempre com aquele... Então, é interessante. E eu aprendo muito sobre. O professor fala muito sobre aspectos culturais, sobre. No Japão é assim, então dá sempre para aprender muito, ajuda bastante. Anabela,
A Yoko acho que ia fazer uma pergunta para você, eu interrompi, não é, Yoko? Ah, Pode. é uma pergunta que fizeram aqui. Acho que foi a Nika. Qual a experiência com japoneses que marcou a sua vida até agora? Alguma experiência marcante com relação aos japoneses? Não sei. Tenho tantos momentos bons com eles. Não sei. Não sei. Difícil lembrar, assim, uma experiência que tenha marcado. Então, não sei. Talvez falando sobre a cultura, não é? Em um momento, numa aula com um estudante, nós preparamos bastante, ele era secretário ou substituto do embaixador, ele precisava de fazer um discurso. Nós preparamos muito o discurso, nós lemos, ele repetiu, e ele foi fazer o discurso, apareceu na televisão e etc. No dia seguinte, eu fui para dar aula e ele estava muito triste. Ele estava triste e eu perguntei o que é que tinha acontecido. Eu tinha visto o discurso, mas perguntei a ele como foi, o que é que... Ele disse, não correu bem. Por quê? Ele disse, eu errei 4 palavras, não pronunciei bem essas palavras. E eu tentei explicar que, bom, ele é japonês, ele está a aprender português e que para que ele não se preocupasse muito. Mas ele estava bastante deprimido, estava bastante triste. E eu percebi que a língua, os japoneses são pessoas que se preocupam muito, muito perfeccionistas. E eu digo a ele, não sabia mais o que dizer para animá-lo. E eu disse, Shinpai shinai kudasai. Sarumoki kara o tiro, né? Aquilo fez-me um pouco de confusão, porque eu falava com ele normalmente em inglês. Quando eu digo Shinpai shinai kudasai, eu fico. A professora estuda japonês? Eu disse, sim, estudo japonês. Eu pergunto, que japonês a professora estuda? Mas como que japonês? Provérbios? Professora, provérbios, até provérbios, vocês? Eu, sim. Nós estudamos provérbios. Ele perguntou, o que é que precisa? Material? Tem material? Tem? Eu vou ajudar, eu vou fazer. Então, eu senti que ele vendo que eu tinha a cultura dele, eu conhecia um pouco ali. Ele ficou, aquilo animou aquele meu estudante bastante. Foi o estudante que trouxe as minhas apostilas. Porque ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa por si. A professora tem que continuar, a professora vai continuar, eu vou ajudar, o que eu posso fazer? Eu disse, traga-me o material que está lá no Japão, que eu não sei como vai chegar a Moçambique. E ele trouxe. Então, eu senti que, conhecendo a cultura, eles têm muito respeito pelas pessoas que têm também interesse pela língua e pelos aspectos japoneses. Talvez seja algo assim que eu possa, não sei sobre outra. Há muitas coisas que acontecem com eles. Foi este aluno que levou o seu material das apostilas do curso do Fale Japonês, é isso? Anabela, eu queria mostrar umas fotos aqui para a gente deixar registrado, lembrando que por conta de toda essa confusão para você Diga, entrar, professor. né, por conta da internet, eu não perguntei para você, mas em algum momento este podcast ele será transmitido no YouTube, tá bom? Do Fale Japonês. Tá tudo bem para você? Podemos colocar o podcast no YouTube? Tudo bem. Podemos?
Sim, senhor, tranquilo, à vontade. Tá. Eu vou colocar algumas fotos que nós temos suas aqui para você falar um pouco delas para a gente, tá bom? A Ismênia pediu para que em algum momento você poste alguma aula, você dando aula para os japoneses, pedir permissão para eles, né? E postar na comunidade secreta dos samurais em algum momento, Tudo tá? bem, Que os alunos querem ver você tudo em bem. sala de aula, dando aula para os japoneses. Mas eu Ai, vou tudo mostrar bem. Vai aqui. começar agora um intensivo em maio, princípio do mês. Maravilhoso, faça então. Mas olha só, eu vou deixar aqui algumas fotos, tá? Olha, temos esta, temos esta de Rapi, esta aqui e esta aqui. Eu imagino que sejam alunos seus. São Pode falar disso pra meus gente? alunos. Tirando o último grupo, são alunos. Sim, sim. Eu gosto muito das minhas aulas, sou professora, o meu pai era professor, fazia outro trabalho, mas também dava aula de português, e o meu avô também. Então, eu gosto muito de dar aula. Eu penso que a primeira foto que eu apareço com com um estudante e a minha mãe, aquele estudante chama-se Kazuki, ele foi muito meu amigo, para além das aulas que ele teve comigo. Depois ele voltou para o Japão e veio para Moçambique para viver e trabalhar. E ele viveu na minha casa por um tempo. Nós dávamos muito bem, fazíamos muitas coisas juntas, então tínhamos uma relação muito boa. Essa foto tiramos no dia em que fomos, penso que a Escola Internacional, que havia lá um evento, então estivemos com ele, passava muito tempo com ele. Ele gostava de estar conosco, gostava da nossa família, então era mais do que um estudante, era um amigo, era como se fosse meu filho. Tínhamos uma relação muito boa no Kazuki. Os outros são estudantes, são aulas sempre divertidas, sempre animadas. Os estudantes gostam muito de estar ali com a professora, e então, sim, são meus estudantes. O último grupo, que é dos meninos moçambicanos, eles vivem aqui na Matola. Há 2 anos eu não vivia aqui, estávamos só ainda a construir a casa, mas tinha aqui uns meninos que não falavam bem português, eles vinham do norte de Moçambique. E eu, ao domingo, vinha especialmente para trabalhar com eles, para ajudá-los, principalmente para que eles começassem a ler as primeiras letras, começassem a ler os primeiros textos, para que pudessem ter algum aproveitamento bom na escola, porque eles tinham resultados muito baixos porque não falavam português bem. Então, eu, com a minha experiência de ensino de português, trabalhei com eles durante 2 anos. Ainda hoje, daqui a mais um pouco, eles têm aula também. Eles falam que idioma? Quando Algum dialeto? passamos por dificuldades, tivemos que mudar da cidade para Chuabo. Nós chamamos de dialeto, são línguas nacionais. Eu falo Chuabo, que é uma língua banto, da província da Zambésia. Você Então, na também fala escola, a língua? simplesmente põe as coisas erradas para ele. Diga. Além do Eu não português, do falo o inglês. Chuabo, eu falo o Xangana. Do conhecimento. Eu falo Xangana também, que é uma língua banto falada no sul de Moçambique. Falo Xangana. E também fiz a minha defesa do bacharelato foi metodologias de línguas banto.
Então, falo Xangana, conheço bem a estrutura. Mas são línguas bantu. Têm todas a mesma estrutura. Então, com base na estrutura do Xangana, eu posso explicar outros falantes também. Então, trabalho com eles por isso. A mensagem que eu passo para eles sempre é que é importante estudar a situação. Então, naquele momento que nós tivemos muitas dificuldades no passado, a minha mãe dizia todos os dias: vocês têm que estudar. Se vocês querem ter no futuro uma vida melhor, têm que estudar. E eu falo com eles todos os dias. Então, hoje, daqui a mais um pouco, eles vão ter ali a aula de leitura, um pouco de matemática e esses aspectos. Eu gostaria que eles, no futuro, fossem os futuros doutores. Então, trabalho com eles. Serão com certeza, não é? Doutores. Mas você comentou de construção de casa. E nós temos uma casa aqui. Esta casa. Sim. Faz muito tempo que nós compramos. Esta é a casa da minha avó. Eu vivi ali. Ali é a casa da minha avó, dos meus avós. Durante alguns anos, eu vivia ali com os meus avós. Era dali que eu tinha que sair de casa às 4h45 da manhã para apanhar o primeiro autocarro às 5 horas. Ali a paragem ficava perto, mais ou menos 10, 15 minutos. Então, às 4h45 nós saíamos de casa e apanhávamos o primeiro autocarro. É uma casa pequena, com 4 divisões, e vivíamos lá 14 pessoas. Nós, meus avós, meus tios, minha prima, vivíamos todos ali, todos, né? Mas saíamos dali para a escola, estudávamos bastante. À tarde, o meu avô dava aulas às crianças do mesmo jeito que eu dou, o meu avô também fazia. Então, nós voltávamos da escola a correr para assistir à aula de reforço escolar, né? Que era dada pelo meu avô. Uma parte da minha infância foi ali na casa dos meus avós. Mas você teve um outro local onde você também morou por mais de 30 anos, este aqui, é isso? Sim, depois da casa dos meus avós, nós fomos para a casa da minha mãe, dos meus pais, e depois vivi lá até 91. Em 1991, eu mudei-me para esse prédio, no primeiro andar. Não se vê bem a casa, mas é no primeiro andar. Então, eu mudei-me para ali em 91, no dia 21 de setembro, que foi a data do meu casamento. Então, eu mudei-me para lá e estive a viver lá até novembro do ano passado, quando nos mudamos para aqui. Essa casa que construímos, e muito rápido nos últimos anos, né? Nesses 2, 3 anos, andamos bem rápido, agora estou a viver aqui. O que te fez mudar de casa? Qual foi o estopim para que você pudesse mudar de casa? Aliás, nós temos aqui, olha, a imagem da sua casa em construção, de onde você fala agora, não é mesmo? Sim, na pintura. Pois, aqui E é mais aí, a agradável, não piscina é? da Tem sua um jardim casa. muito bonito, né? Com muitas flores. Tem piscina, é isso, tem piscina, tenho mais espaço. Você vem aqui Meu no fundo, Deus! tem um jardim. Agora, aqui estava sem muitas flores, no fundo tem o carro azul, não é? É o mesmo que está na fotografia anterior, que mostrou da casa, também está ali o carro azul do meu esposo, estava ali à minha espera. Aqui é mais agradável, é grande, Nossa, tem muito ar puro, tenho animais, tenho galinhas, tenho os cães, cuido do meu jardim, então eu gosto daqui. Eu queria muito vir para aqui, eu gosto bastante daqui.
Eu Que gosto. maravilhoso, né? Você é casada, tem 2 filhas. Tenho uma. Ah, é uma filha. As fotos são fotos diferentes, mas a pessoa é a mesma. Tenho uma Aqui, filha. Tenho uma filha. aqui, Tenho uma filha. eu, Chama-se nós Érica. achávamos Ela que é fossem Érica. 2 filhas. Pois. Esta é a mesma filha. E aqui Não, são é seus uma netos. só. Tenho a Érica. Não, é. Ela chama-se Érica. Somos muito amigas, temos uma relação muito, muito, muito boa. Trabalhamos, felizmente, no mesmo edifício, nas Torres Rani. Ela está a trabalhar agora no Banco APSA e o banco está no mesmo edifício onde está a cooperação japonesa. Então, passamos algum Isso. tempo juntas, apesar dela ser casada já, né? Sim, aqui nas Torres Rani, né? Então, tem a torre de escritórios, né? E a torre das residências, né? Então, estamos as duas aqui, encontramos às quintas-feiras, almoçamos juntas e pomos o papo em dia, né? Conversamos um pouco, almoçamos, somos muito amigas. É minha filha, Érica. Que maravilha. Tem quantos anos a Érica? Érica está com 32, acho. Nova. Ela está Deixa com eu 30. fazer uma pergunta É. específica para você. A mudança de casa, a construção de uma casa nova e também do seu trabalho para, né? Você trabalha num prédio onde tem a JICA, não é? Que é uma instituição japonesa. Não sei se é exatamente aí. Em algum momento você disse que estava com uma proposta de trabalho para a Embaixada do Japão aí em Moçambique. Qual é a participação do seu conhecimento adquirido da língua japonesa para esta mudança de vida? O que o conhecimento da língua cooperou ou ajudou para que você pudesse Sim. ter toda esta mudança? Então, dá mais estabilidade, não é? Consigo bastante trabalho, não é? Então, é mais estável, é porque viver fora não é fácil para chegar à cidade, o combustível, o tempo, estar lá, é preciso almoçar, etc. Então, há mais trabalho, com certeza, a situação é muito melhor, as pessoas são bem relaxadas, a pessoa sente-se com tempo e sente-se segura para fazer esta mudança. Antes, ou no passado, seria mais difícil, mas neste momento é bem tranquilo e então aqui estamos, né? Ajudou bastante, porque há trabalho, porque é preciso trabalhar, é preciso ter trabalho, é preciso ter uma boa situação financeira, é preciso estar bem financeiramente para viver fora. Então, estamos bem, né? Estamos aqui. É claro que você é uma samurai. Você teve a iniciativa de começar a estudar e falar: eu falo japonês. Eu vou atender esse aluno, esse japonês que vem aí. Você teve uma iniciativa muito grande. Você não desiste. Você tem uma Assim garra, mesmo, uma eu falo, firmeza. eu posso, eu vou conseguir, eu posso tentar, então, não, mas não Sim. pode dizer eu falo, tem que ser, eu posso tentar, eu posso, né, no estilo japonês, né, não pode estar, eu sei, eu faço, não, assim, eu posso tentar, eu vou experimentar, depois vamos ver, mas eu vou tentar fazer, porque eu vou, sim, aquela maneira, assim, que o professor também ensinou, né, não, eu sei, eu faço, porque Sim. eu, não, assim, eu vou tentar, né, vamos experimentar para ver como é que funciona, como é que vai ser, se o estudante gostar, não sei, mas no fundo, eu sou capaz. Ah, Né? No fundo é isso, eu sou capaz. Né? Mas Maravilha. maravilhoso. Com essa energia, eu queria que discretamente, você desse uma mensagem para os moçambicanos que estão te ouvindo, que irão te ouvir.
Uma mensagem para quem está em Moçambique. Eu falo bastante, é uma mensagem que eu passo sempre, porque eu não trabalho sozinha, às vezes para as aulas informais, preciso de tutores, e eu digo sempre, temos que ser fortes, temos que ir à luta, sempre, com pensamento positivo, não podemos ficar à espera que as coisas caiam do céu, e digo, o que cai do céu normalmente são os peixes da obra de Murakami, não é? Haruki Murakami tem um livro que fala de chuva de peixes. O que cai do céu são os peixes. Aqui nada mais vai cair do céu. Temos que ir à luta, temos que ir atrás dos nossos sonhos, temos que batalhar, E se nós formos assim, nós conseguimos muita coisa. Temos que mudar, não podemos esperar que a pessoa faça, que eu tremia quando tentei falar para o falo japonês, né? Tipo, eu estava lá, eu não desisti, eu disse, eu vou tentar, eu vou falar com eles. Como é que eu vou pagar o curso? Nem cartão de crédito tenho, eu não sei, mas há de se arranjar uma maneira. Vamos fazer. Então, sempre não desistir, lutar, lutar, batalhar sempre. As coisas acontecem, senão não acontece nada, não é? É verdade. E para os É isso. samurais, o que você diria? Porque tem um monte de samurai te ouvindo, te achando incrível, te achando fantástica, te achando uma pessoa forte, que supera as Obrigada. dificuldades. Estão, assim, um exemplo, na verdade, você é um exemplo, uma inspiração para muita gente. Então, os samurais estão aqui te aplaudindo de pé pela sua garra, pela sua vontade, pela sua Obrigada. determinação, pela pessoa que você é. E o que você diria para os samurais do Fale Japonês? Obrigada. Se eu aqui em Moçambique, o conhecimento da língua japonesa mudou desta maneira a minha vida, eu imagino para alguém que esteja a viver no Japão, no Brasil ou em outro lugar. O conhecimento da língua abre as portas, muitas, ajuda bastante. Então vamos estudar. Cada um que defina os seus objetivos. Eu queria aprender a gramática, gramática está mais ou menos. Agora eu quero mais, eu quero dar um pulo maior, eu quero falar. Agora eu quero falar, sim, poder conversar em japonês. É outro ponto. Que definam os objetivos, porque a vida muda e muda e muda mesmo. Como podem ver, daquela casa de madeira e zinco onde eu vivi, hoje eu estou a viver aqui. Então, todos podem. Então, vamos estudar, senão as coisas não vão acontecer. Vamos estudar, vamos aprender, vamos estudar com foco para mudarmos as nossas vidas. Maravilhoso. Yoko ficou quietinho o tempo todo, Yoko. Não, eu estou perguntando, é que eu estou reservando uma pergunta para ela. Posso fazer? Eu queria saber, Anabela, quem é a Anabela Matê? Pode. Por Anabela Matê hoje. Diga, não percebi o fim. Quem é a Anabela Matê? Podia repetir? Uhum. E por Anabela Matê hoje. Como você se considera hoje? Quem é você hoje? Tranquila, uma pessoa tranquila, com 56 anos, não é? Sei que eu preciso de continuar a fazer algumas coisas, mas acredito que aquilo que está tranquilo. Então, uma pessoa realizada, tranquila e feliz acima de tudo. É isso. Muito bom. Anabela, você tem a mesma idade da minha irmã, na Ismênia, e você se casou no ano em que eu vim para o Japão, com 19 anos de idade. E no mesmo 91. Você se casou em setembro de 1991, Setembro. não foi? 21 Foi de quando eu setembro. vim para o Foi, Japão. 21 de setembro.
Maravilhoso. Acho que, se eu não me engano, tá? Uma vida, não Foi por é? aí que eu vim. É, uma vida. Uma vida. Mas, Anabela, se você quiser ficar à vontade para falar qualquer outra coisa, a gente perguntou muita coisa para você, para te ajudar a desenvolver o nosso podcast. Mas você tem toda a palavra para falar o que você quiser. Se você quiser falar algo que a gente não perguntou, se você quiser falar outras coisas, nós queremos saber sobre o seu trabalho, saber um pouco mais sobre você. Já sabemos que você é professora, que você é casada, você tem uma filha Érica, você tem netos, não é? Você já sabemos o que você faz aí, como trabalho com os japoneses, os seus sonhos, a sua garra. E essa é a ideia. Esse podcast é para que os samurais conheçam quem é Anabela Matê. Então, se você quiser acrescentar algo mais que nós não perguntamos, fique muito à vontade, tá? O espaço é todo seu. Eu penso que falei quase tudo, não é? Dizer que sou super feliz por pertencer a esta comunidade, não é? Tem pessoas extremamente maravilhosas. Em alguns momentos da vida tive momentos mais difíceis. Este ano, em janeiro, perdi um amigo, estava bastante deprimida. Uh, Tinha falado com uma samurai, tinha falado com a Nika e tinha dito a ela, Nika, vem para Moçambique alguém, se tiver, que ela tinha dito, avisa se alguém for para Moçambique. E falei com ela disse, tá bem. Um tempo depois, chegou a estudante, que também é minha amiga, e ela disse-me, eu cheguei e trouxe algumas lembranças. Foi interessante. Eu fui lá ter com a moça, mas eu disse a ela, eu não estou bem, eu não vou, eu nem vou abrir as mensagens, eu não vou ver o que é, porque eu não estou nada bem, eu achava que devia abrir assim, no momento em que eu estivesse mais animada, mais... Então eu vim para casa e deixei estar, só que a situação piorou, ele faleceu mesmo, ele estava doente na altura, e ele faleceu. O que aconteceu é que eu olhava para aquelas lembranças enviadas pela Nika e pela Shizuka, a quem eu agradeço de coração. Eu olhava e eu dizia, eu não estou bem. Este mundo não está bem, porque ele esteve doente, a situação em que ele morreu foi bastante complicada para mim. Eu dizia, eu não estou bem. Mas eu olhava para aquelas lembranças que elas me tinham mandado e eu dizia, o mundo pode ser um lugar melhor. Porque tem pessoas de tão distante que eu nunca as vi pessoalmente, mandando-me uma lembrança. E então aquilo mostrava que as pessoas podiam ser boas, podiam ser mais amigas, mas tratarem-se umas às outras com mais dignidade, com mais. E aquelas lembranças dela ajudaram-me bastante. Eu fiquei muito tempo para as abrir, porque eu olhava e era como se eu abrisse, acabava um encanto. E eu olhava e eu dizia, elas são tão boas. Há pessoas tão boas neste mundo que o mundo não está perdido. É possível sermos pessoas melhores, pessoas boas e que no mundo há pessoas boas. Então, aquelas lembranças dela fizeram-me acreditar e ajudaram-me bastante naquele momento de depressão, naquele momento. E eu olhava e dizia, há pessoas boas, nem todas são más. Porque as circunstâncias em que tudo tinha acontecido, poderia pensar que o mundo estava perdido, estava, mas não, eu sempre olhava e eu dizia. Então foi algo que me aconteceu e gosto bastante de saber estar aqui, né? Podemos sempre contar uns com os outros. Quando eu desapareço, tem sempre alguém a puxar-me pela orelha. Na Bela, onde é que estás? O que é que se passa? O que é que está acontecendo? Agora estou a estudar, estou mais animada, estou mais... Então, é uma comunidade agradável, é um lugar muito dos colegas que tem e do professor também. Anabela, você falou sobre
as pessoas de um outro lugar com quem você nunca teve contato, nunca encontrou e se lembraram de você e lhe mandaram uma lembrança, não é mesmo? Talvez você não tenha percebido, mas este é o tecido que você me enviou daí também, como lembrança. Tá aqui com o mapa da África, não é? Neste tecido. E muito obrigado, eu fiquei muito feliz de ter recebido. Eu gosto muito de tecidos. É, Obrigada por ter posto aí, ficou muito bonito, né? África, a ficou, eu minha fiquei África. muito feliz. Falei, hoje eu preciso colocar um turbante, né, para estar caráter. Na África usa-se muito. Eu gosto muito de turbante, não tenho muitas Para ficar, né? oportunidades Mais de africana, né? mais africano para você hoje também. Obrigada. E Obrigada, sim, sim, assim, sim, gostei bastante né? Nós chamamos capulana, é uma capulana, né? É uma capulana, então, é uma capulana, né? Oferecemos às pessoas muito especiais, assim, quando queremos dar uma lembrança a alguém, nós oferecemos muito uma capulana, então, isso é uma esta é uma capulana, aí capulana. está, da África Essa é uma para outra. capulana. É uma capulana, sim, 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 chama-se capulana. Não é só um tecido, é uma capulana, é um tecido específico. Capulana, é uma Sim, ele é capulana. engomado, né? Durinho, lindo, né? O que eu posso fazer com ele? Várias coisas. Algumas capulanas nós deixamos assim, podemos usá-las como uma toalha de mesa, podemos pendurar em algum momento. Algumas, dependendo, né? Podemos fazer uma roupa. Eu hoje trago também uma roupa de capulana, né? Um pouco africana, né? Então, podemos fazer uma roupa, mas às vezes nós guardamos as capulanas. Eu penso que tem um pouco a mesma história dos kimonos, né? Que vai passando de geração para geração. Às vezes eu tenho uma capulana, depois eu morro, aquela capulana passa para minha filha, e depois vai passando, vai passando e vai passando. Então, temos algumas capulanas que ficam ali, não fazemos nada com elas, é uma lembrança, e quando nós olhamos para ela, depende. Pode deixar Gostei ficar de só, saber. ela fica ali só, capulana aí. Gostei muito de saber. Muito obrigado por hoje. Yoko, você quer fazer mais alguma É. pergunta, algum comentário? Não, já fiquei sabendo tudo que eu gostaria de saber sobre a Anabela. Adorei, amei. Eu conheci a Anabela, mas pouca coisa sobre ela, né? Por isso que é Obrigada, muito importante a obrigada. gente, né, ter esse contato no podcast para conhecer melhor. E, nossa, estou admirada, Anabela. Estou realmente, com as fotos já fiquei bem assim, emocionada, né? Suas fotos lindas, fotos que você mandou. E ainda conversando com você Obrigada. é uma pessoa muito maravilhosa, muito forte, né? Adorei, estou Obrigada, admirando Ivo. muito mais ainda. E agradeço muito por você ter aceito o nosso Obrigada. convite. E eu acho que isso também ajuda a aproximar Eu que mais a gente, agradeço. porque me deu mais vontade de ficar conversando com você. Aqui a gente, se desse, né, a gente ficaria mais tempo aqui para saber de mais experiências, mais histórias. Vamos conversar. Eu Vamos estou sempre conversar, gente. disposta. Podemos falar. Isso. Vou entrar mais no Facebook. Isso, entra para a gente conversar, Vamos. para conhecer Obrigada. mais, para Tem falar em japonês. o fuso horário, né? Eu acho que o problema é o Verdade. fuso. Qual é o fuso horário que nós temos de diferença com você, Anabela? O problema é o fuso horário. Agora são quase 2h30 da tarde, Sim, né? São acho que dá mais. Entre 14h30 a quase, não Europa. é? Então, eu não sou horário do almoço, por isso eu não entro ao domingo. Com a Europa temos a diferença de 2 horas, normalmente dependendo do lugar, 2 horas. Mas com o Japão são 7 horas de diferença, são 7. Então é um pouco complicado o horário. Principalmente ao domingo, que é o único dia que temos para estar em casa, almoçarmos juntos e etc. Então, principalmente ao domingo. Então não entro mesmo, né? No Facebook. Sim. É mais complicado realmente por conta do fuso horário, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta antes de mais nada. São O 7 horas. português do Brasil, como que ele é visto por vocês aí na África? Gostam da sonoridade? Não gostam? Tranquilamente, gostamos muito do português do Brasil. É mais fácil para entender, um pouco diferente do português europeu, que é mais rápido e mais enrolado. Dizer que aqui ouve-se muito, vemos muita televisão, os canais do Brasil, não é? Todos os dias, penso que quase todas as famílias acompanham os canais brasileiros, os portugueses um pouco menos, mas temos a oportunidade de ouvir, acompanhar. Muitas pessoas gostam muito das telenovelas brasileiras, então estamos muito acostumados, ouvimos bastante e gostamos do português do Brasil, sim. Não tem problema. Maravilhoso. Bom, espero um dia poder visitar Moçambique, visitar a sua casa, tá? Assim como eu também espero você aqui no Japão, em algum momento dessa nossa vida. Bem-vindos. Venham, que vão gostar. A casa é grande, até aqui podem ficar. Não convide assim, hein? Vai Irei, baixar organizando-me tudo. apenas. Irei. Anabela, muitíssimo obrigado por hoje. Foi maravilhoso falar com você, tá? Tenha um ótimo dia aí em Moçambique. E a gente vai ficando por aqui. Para você que está assistindo a este podcast em algum momento da sua vida, tá? Não esqueça que este podcast ele foi feito dentro da comunidade secreta dos samurais. É um podcast que ele foi uma iniciativa dos shoguns, que são os meus alunos do Fale Japonês, e que em algum momento você provavelmente estará assistindo no YouTube dos Samurais. Sendo assim, acompanhe, compartilhe, comente também para a gente saber o que você está achando. Siga, obviamente, aqui o YouTube dos Samurais do Fale Japonês, que você verá outros samurais dividindo as experiências com vocês, tanto de vida quanto também de aprendizado do idioma japonês. Espero que tenha servido para você de alguma forma como um incentivo, como uma referência para que você possa iniciar os seus estudos do idioma japonês e ver o quanto o conhecimento pode mudar vidas onde quer que você esteja. Então, espero você em algum outro momento. Não se esqueça aí de compartilhar, colocar o seu comentário para a gente saber o que você achou. E muito obrigado, Anabela. Muito obrigado, Yoko. Foi maravilhoso estar com vocês hoje. Eu que agradeço. Tá? Maravilhoso. Tá. Até o próximo. Obrigada, Anabela. Jané. Tchau, Anabela. Um beijo. Obrigada. Outro. Obrigada. Obrigado, samurais, que estiveram aqui com a gente, viu? Até o próximo. Obrigada.